Você já foi chamado de exagerado, de fanático, pelo fato de querer viver com autenticidade a sua fé? Pois isso aconteceu também com Jesus. O evangelho deste sábado, da segunda semana do tempo comum, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, são apenas 2 versículos, o versículo 20 e o versículo 21. Depois de uma intensa atividade apostólica, Jesus volta para casa, provavelmente em Cafarnaum. Voltar para casa significa ir para um lugar de aconchego, um lugar de descanso, onde ele pudesse recobrar as suas forças gastas no ministério e recobrar para o ministério. Mas não é isso que acontece. Jesus chega em casa e se junta uma grande multidão. E são tantas pessoas que procuram Jesus, que lhe pedem uma graça, um milagre, que, diz o texto, que nem Jesus nem os apóstolos sequer tinham tempo para se alimentarem, não podiam nem sequer comer. Jesus mostra, assim, o quanto ele se dedicou pelo bem das pessoas. Jesus nos ensina a que há momentos em que precisamos sair de nós mesmos. É claro que precisamos cuidar de nós, da nossa saúde, do nosso bem-estar, mas às vezes nós fazemos cálculos muito humanos e achamos que pouco que estamos fazendo já é demais. Jesus ensina que em alguns momentos é preciso sacrificar a própria vontade, o próprio conforto, para poder assim atender às necessidades das pessoas, das almas, cumprir a nossa missão. Bendito seja Deus por todos aqueles que ainda hoje, a exemplo de Jesus, se desgastam no ministério. Quantos sacerdotes, missionários, religiosos, religiosas não medem forças para se dedicar ao serviço do reino. Que Jesus recompense a generosidade de todas essas pessoas, como também muitos leigos e leigas que se consagram com amor ao serviço de Deus, ao serviço do reino de Deus. Mas isso que nós admiramos e louvamos a Deus por essa atitude, nem todos compreendem assim. Quem vive muito fechado em si mesmo, quem vive para o seu próprio egoísmo, é incapaz de entender atitudes desse tipo. E às vezes a incompreensão não vem dos de longe, dos de fora, mas às vezes nasce dos de casa, dos de perto. Foi o que aconteceu com Jesus. Os parentes de Jesus tentam tirá-lo à força de casa, porque dizem que ele está fora de si, ou seja, acham que Jesus está louco. A vida de Jesus mudou completamente de como ele vivia em Nazaré. Ali, durante muitos anos, ele se dedicou à carpintaria, a uma vida praticamente desconhecida por todos nós. Mas agora ele já está no seu ministério e a sua vida segue outro rumo. Ele não pensa mais em si, não vive mais para a sua família, se dedica à missão e as multidões o procuram. Seus parentes consideram isso uma loucura e querem tirar Jesus de qualquer jeito do meio daquela multidão. Jesus vai dizer depois no Evangelho que muitas vezes nós seremos perseguidos até pelos membros da própria família. É claro que não desejamos isso e devemos fazer de tudo para que haja harmonia, paz em nossos lares. Porém, muitas vezes pode acontecer que o seguimento de Jesus, uma vida cristã autêntica, possa ser considerada como um fanatismo, um radicalismo. É claro que pode haver atitudes extremas, pode haver imprudências, não é disso que estamos falando, mas muitas vezes aquilo que uma pessoa faz com zelo, por amor de Deus, para servir a Deus, é considerado loucura, não é aceito às vezes dentro da própria casa. Nós devemos pedir a Jesus que nos dê a prudência, o discernimento, de saber como que devemos servi-lo, para evitar, é claro, também aquilo que pode ser um exagero e uma imprudência. Mas quando vemos claramente qual é a vontade de Deus, quando conhecemos claramente aquilo que precisamos fazer, mesmo que isso seja algo difícil, árduo, que nos custe, que nos faça sair do nosso conforto, do nosso comodismo, que Deus nos dê a força, a generosidade de nos desgastarmos no seu trabalho, no seu ministério, no seu serviço.
que, olhando para Jesus, nós sintamos no nosso coração esse zelo pela causa de Deus, sem ficar do nosso comodismo, sem nos acomodarmos, mas darmos cada dia o nosso sim para que a vontade de Deus possa se cumprir, naquilo que Deus quer usar de nós para que essa vontade se cumpra, para que a sua palavra se espalhe, para que o reino de Jesus possa chegar a todos os corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.